Vamos começar então os estudos da nossa semana, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e tópico 1. Bem-aventurados os aflitos. Por que será que Jesus se dirigiu justamente àqueles que eram os marginalizados da Palestina? Aqueles que não tinham valor econômico, social, não tinham nenhum status ou reconhecimento. Muito pelo contrário, eram, na maioria das vezes, humilhados, perseguidos, excluídos da sociedade. Nós estávamos aqui no domingo, no estudo do livro Consolador, discutindo um pouco sobre isso. A escolha de Jesus por aqueles que são os injustiçados, por aqueles que são os mais pobres, por aqueles que sofrem profundamente uma angústia dentro de si mesmo. E a gente percebe, do outro lado, aqueles que eram os mais poderosos, os mais cultos, os mais educados, ficarem cegos diante da grandeza de Jesus. E nós nos perguntávamos, se Jesus voltasse hoje, se ao invés de ser 2000 anos atrás, se fosse agora, será que nós reconheceríamos Jesus? Eu digo nós aqui, não estou falando da humanidade, pensando nas grandes catástrofes, não estou dizendo assim, se ele chegasse aqui na Casa Paula agora, né, será que nós o reconheceríamos? Comparativamente, Jesus veio de um lugar muito simples, muito insignificante do ponto de vista dos judeus mais ricos, mais nobres, mais poderosos, que era uma cidade pequena, um vilarejo, na verdade, chamado Nazaré. Então, nós temos que pensar que aqui seria uma comunidade muito pequena, distante, fora do grande centro urbano, um local de periferia, nem da capital, distante, do interior, onde nenhum de nós poderia imaginar que dali viesse um Salvador. Jesus também, nos nossos tempos atuais, teria uma forma física diferente. Jesus não era um judeu tradicional. Os galileus, consta na tradição, eles eram uma mistura dos judeus típicos ali da Palestina, com outros que vieram de misturas com os celtas da França. E o nome Galileia tem uma relação com Gália, talvez tenha sido a origem, principalmente pelo lado de Maria. Então o tipo físico descrito, por exemplo, por Emmanuel, né, como um homem muito forte, muito alto, vistoso, de pele clara, o cabelo comprido, as roupas na forma de túnica, essa simplicidade autêntica e muito firme, muito cativante, convincente, segura, não era muito comum àqueles judeus. O judeu tinha uma estatura média, diferente da que a gente tem hoje. Possivelmente, para os homens, em torno de 1,70 m, alguns de 1,60 m, era muito raro ver um judeu alto na sua formação. O judeu também tinha, naquela época, uma expressão muito rústica, principalmente aqueles que eram mais pobres, que não podiam se cuidar, como hoje também. A gente vê as pessoas, às vezes, que são muito simples, muito humildes, tiveram uma vida muito dura, elas acabam tendo expressões muito bruscas. Isso não tem nada a ver com beleza, mas acaba tendo traços duros do sofrimento que elas trouxeram. Jesus, no entanto, pelo que diz na narrativa de descrição de Emmanuel e outros livros, tinha uma beleza natural impactante.
Então ele desenvolve certamente essa beleza interior em primeiro plano, mas consegue, pela sua genética, puxando os traços principalmente da sua mãe. Nós sabemos que Jesus não era filho genético de José. Houve uma, digamos assim, uma inseminação artificial por um fenômeno espiritual, magnético, né? Então Maria era a genética possível, tangível da Terra. Ele puxa muito dos traços dela. Ele é muito parecido com a mãe. E também os evangelhos narrativos nos falam que Maria também era muito bonita. Era uma mulher também muito diferente dos traços comuns da Palestina em geral, mas comuns aos galileus. Então, se Jesus voltasse hoje, talvez ele nos causasse um pouco de estranheza, vindo de um lugar pouco importante, possivelmente sem nenhuma instrução acadêmica formal, né? De nenhuma família tradicional importante, mas ao mesmo tempo muito firme, muito poderoso na sua presença, na sua condição, muito seguro pela forma de se apresentar, um tipo de beleza cativante. E não importa para a gente a cor, essa característica da Palestina hoje podia ser uma pessoa uma pessoa preta, né? um traço indígena, ou um nordestino, né? Ou qualquer outro traço. O sexo hoje também não teria muita relevância. Naquele momento era importante pela tradição patriarcal, pelo machismo daquele povo rude, essa condição. Mas hoje, o sexo não teria a menor importância. Então é possível que Jesus viesse, talvez como uma condição feminina, ou talvez até numa condição sem um sexo definido como nós conhecemos, mais agênere, ou uma figura que pudesse nos chocar por essa opção da sua sexualidade. Jesus não veio à Terra para reproduzir, para deixar gerações de filhos. O seu papel era uma missão do exemplo da fraternidade. A construção de família ele deixa para os seus discípulos e alguns poucos apóstolos. Mas era importante para ele que houvesse esse papel das relações humanas, até na abnegação mesmo, na renúncia desse prazer, dessa segurança, desse conforto que o lar familiar nos proporciona. Ele se preocupa com o cuidado familiar na cruz, já pronto o seu desenlace, pedindo que João cuidasse de sua mãe e que ela olhasse por ele, ainda um adolescente, naquele momento. Então ele restabelece um laço familiar com sua mãe, mas ele vê nela uma natureza humana muito mais forte, muito mais latente do que a que ele tinha. Maria, embora fosse já um espírito muito evoluído, ela incorporou as necessidades da terra de uma forma plena, muito mais intensa do que ele próprio. Então, Jesus, nessa condição hoje, se voltaria também para os aflitos, se voltaria também para os injustiçados, por aqueles que têm sede de justiça, por aqueles que são excluídos da sociedade, os que têm necessidades especiais, os que são doentes, os que são aprisionados. Vamos lembrar de Dimas, chamado o bom ladrão. Jesus certamente se aproximaria dos marginais da terra. Nós excluímos, marginalizamos mesmo, né? Nós não queremos nenhum relacionamento, nós não respeitamos essas pessoas, nós não achamos que eles têm um motivo, uma história, uma razão para estar nessa condição. Nós esquecemos que muitos desses marginais, desses chamados bandidos, criminosos, traficantes, tiveram uma infância de abandono, passaram fome, ficaram doentes,
sofreram abusos, foram espancados, foram aprisionados na infância, influenciados por adultos maliciosos. Nós achamos que eles cresceram como robôs prontos pela maldade e pela crueldade. O nosso julgamento é muito distante do julgamento de Jesus. Emmanuel nos diz que no encontro que ele teve com Jesus, ele percebia que Jesus olhava para ele, não pelo que ele era, um senador romano poderoso, pelas conquistas de sabedoria, de inteligência materiais que ele apresentava, mas pelo coração dele, olhando fundo na capacidade que Emmanuel tinha de ser um grande agente da fraternidade. E é esse o convite que ele faz para Emmanuel, e Emmanuel recusa. Não apenas Emmanuel. Jesus se dirigiu a várias pessoas que tinham essa característica. A gente vê ele conversando inúmeras vezes com Nicodemos, que era um sacerdote do templo, um dos poucos, muito poucos sacerdotes que o seguiram, mas seguiram com muito medo, porque ele também temia que o sinédrio o punisse, o perseguisse, o atrapalhasse. Possivelmente o mesmo aconteceu com José de Arimateia e assim por diante. Então, aqueles que não eram tão aflitos na sociedade, que tinham uma condição de vida mais segura e mais confortável, com mais conhecimento, com mais poder, seguiam Jesus às escondidas. Era difícil para eles mostrar a cara, porque eles sabiam do risco que eles corriam. E aqui a gente tem que dar um valor especial, por exemplo, a Mateus. Na medida em que ele era um publicano, e ele renuncia abertamente o serviço a Roma e a humilhação que ele tinha, a perseguição que ele tinha, o ódio que lhe dirigiam os judeus. Então, Mateus era odiado dos dois lados, tanto pelos romanos quanto pelos judeus. E ele tem a coragem pública de seguir Jesus, de doar os seus bens, de largar o seu casamento de conveniência. Aqui também a gente poderia julgar, dizer que ele abandonou a família, mas era muito comum naquele tempo que os casamentos fossem combinados já pelos pais, e as crianças tinham que seguir aquela determinação, seguiam dessa maneira. Mas ele certamente não abandonou a esposa e deve ter deixado para ela profissões e até ofereceu a possibilidade de que ela também seguisse Jesus. Da mesma forma, Maria Madalena e assim por diante. Então, Jesus hoje seria para nós aquilo que Divaldo chama de mais um dos invisíveis da Terra. Aquelas pessoas que têm profissões que nós não prestamos atenção. Aqueles que limpam as nossas ruas, recolhem a sujeira que nós acumulamos das compras que nós fazemos, as inúmeras embalagens que nós acumulamos em casa, trazemos de plástico, de papel, de diversos outros materiais, de metais, e lançamos ali na rua, sem contar os restos de comida, os elementos orgânicos que essas pessoas humildemente coletam e destinam para um tratamento específico. Ele certamente olharia por aqueles que são os guardadores de carro, por aqueles que são os policiais, olharia para os porteiros, para as trabalhadoras domésticas, olharia para os motoristas de ônibus. Ele certamente estaria muito mais próximo daqueles que trabalham com serviços braçais de uma forma humilde, aqueles que vestem aquelas roupas grossas de brim em pleno sol, que é o uniforme que as empreiteiras costumam dar, com aquelas britadeiras o dia inteiro quebrando pedra, ouvindo barulho, em condições absolutamente insalubres e muitas vezes perigosas também.
Jesus dirigiria o olhar principalmente para essas pessoas. Ele olharia aqueles viciados dormindo na rua em pleno dia, no sol de 40 graus, desmaiados, embriagados, inebriados pelo vício, pelo cansaço, pelo abandono. Quantas são as histórias acumuladas desses aflitos que Jesus certamente viria para resgatar. No nosso tempo, a lei determina que haja condições especiais para aqueles que têm necessidades especiais. Mas, quantas vezes a gente observa um acesso público que um cadeirante não consegue chegar? Aqui na nossa casa, por diversas vezes, eu já sofri comigo mesmo por a gente nunca ter conseguido fazer uma rampa de acesso na entrada. Algumas limitações da construção original, e até hoje a gente não conseguiu chegar na engenharia necessária pelos recursos que nós temos para fazer essa obra. Mas nós aqui acabamos limitando também o acesso àqueles que são cadeirantes, ou aqueles que são mais idosos, que não conseguem subir uma escada, ou que sentem receio no apoio pelo equilíbrio, dificuldade de equilíbrio e assim por diante. Veja, nós somos uma casa espírita, uma casa de caridade, que temos essa dificuldade. Nas vias públicas, isso é mais do que comum. Quem conhece qualquer pessoa que precisa se utilizar de cadeiras de rodas, ou de muletas, ou de bengalas, sabe a imensa dificuldade que há de andar na rua, nas calçadas, atravessar um sinal e assim por diante. Então Jesus olharia principalmente para essas pessoas. Jesus certamente, como naquela época também, se dirigiria muito às mulheres, porque as mulheres, como há 2000 anos, continuam sendo oprimidas, continuam sendo secundadas pelos homens. A gente vê muito discurso. Outro dia eu vi uma foto de uma comissão do Congresso Nacional, uma comissão de direitos da mulher. Só tinha homens. E a gente pode até achar isso engraçado ou se sentir indignado, mas eu pergunto, nós votamos em mulheres? Porque não adianta culpar aquele corpo parlamentar se não houver ali a representatividade também. Porque quem leva as mulheres para as condições de poder somos nós. Ou seja, nós é que impedimos as mulheres de chegarem lá. Então, a nossa omissão política, a nossa indiferença também promove ainda mais essa injustiça. Então, Jesus hoje olharia muito pelas mulheres, que são ainda perseguidas, injustiçadas, assassinadas, sofridas na sua essência e muito, muito discriminadas a todo tempo. Jesus falaria com todos os tipos de mulheres, de todas as cores, de todas as raças, sem se preocupar com qualquer diferença. Jesus se dirigiria também àqueles que têm profundos conflitos sexuais e que encontram um dilema intenso de não conseguir se identificar com a condição binária que nós impomos a todo instante. Aqueles que sequer conseguem encontrar uma destinação única para o seu perfil sexual. Aqueles que se submetem a tratamentos dolorosos, difíceis, caros, para mudar o seu sexo. Jesus certamente olharia com muito carinho por essas pessoas, porque ele iria compreender, muito mais do que nós, os dramas profundos de vidas passadas e da própria vida dessas pessoas para tomar essa decisão, para se ver dessa maneira, nas suas profundas dificuldades, na sua dissociação com a sociedade, os padrões que a gente estabelece arbitrariamente. Jesus olharia também
com muita atenção e cuidado para os políticos. E saberia distinguir entre eles os que lutam consigo mesmos para se manterem íntegros e cumprirem os seus ideais, que os mantêm e os motivam na sociedade. Assim como ele fez. Não havia lá na Palestina eleições. O Sinédrio mandava e as tradições familiares também, como já falei algumas vezes. E depois havia Roma também, que não era um modelo democrático. No entanto, havia políticos que faziam os relacionamentos com isso. Jesus teve muita paciência, por exemplo, com Pilatos, respondendo às suas perguntas, demonstrando respeito e interesse pela autoridade romana. Jesus, por muitas vezes, foi incitado a se opor a Roma. Em nenhum momento ele se levantou contra Roma. Jesus sabia da dureza do coração daqueles homens, daqueles cidadãos romanos, educados para a guerra, educados para o comando, educados para uma cultura artificial de poder e bastante discriminatória. Então Jesus não julgava essas pessoas. Jesus olhava também e olharia hoje com muita fraternidade, com muito acolhimento, com muita comiseração, misericórdia pelos estrangeiros. Ele chega a citar, como exemplo da verdadeira caridade, justamente um estrangeiro que era inimigo, considerado inimigo do judeu tradicional, que é o samaritano. Então Jesus tem um olhar profundo por essas pessoas que nos são estranhas, que vêm de longe e que nós costumamos discriminar apenas por não serem nossos vizinhos, nossos parentes, por terem um sotaque diferente, por se vestirem de forma diferente, por terem outras religiões, como a gente assiste. Jesus, da mesma maneira que andou entre os pescadores, procuraria na terra aqueles homens do campo, procuraria na terra aqueles que produzem o alimento, que procuram nos saciar a fome e que são para nós invisíveis. São os feirantes, por exemplo. São aqueles que acordam de madrugada para cuidar dos seus pequenos sítios, da sua propriedade, e depois trazer para o nosso conforto a nossa saciedade. Ele olharia muito para esses entregadores de moto, vendo o risco, o limite suicida dessas pessoas pelo exercício da motocicleta, levados por nós, incitados por nós, que exigimos entregas rápidas e baratas, ganhando salários ou dinheiro vil, mínimo para a sua sobrevivência diante do risco de vida que ele se impõe. Jesus muito pouco, estaria preocupado com o que se discute nas universidades. Não que ele menosprezasse o conhecimento acadêmico ou científico, mas ele perceberia novamente o quanto o raciocínio que se produz na ciência e nas academias é levado pelo orgulho e pela vaidade. O quanto importam mais os títulos do que a pesquisa. Importam mais que os artigos sejam estampados em revistas consideradas relevantes e citados por outros colegas tidos também por relevantes, do que o conteúdo final que ali é produzido. Jesus certamente não perderia muito tempo, embora talvez passasse por lá, tentando colher algumas sementes ali plantadas em terreno tão árido.
Jesus dificilmente gastaria muito tempo em alguma instituição financeira. Talvez aquelas que se dedicassem a ajudar populações mais carentes, como a gente vê algumas vezes, nobres banqueiros investindo em grandes projetos sociais, financiando principalmente projetos de pessoas bastante humildes e que necessitam de pequenos empréstimos, que ao invés de recorrer a agiotas, ou os agiotas que são marginais e aqueles oficiais, que cobram juros abusivos, que chegam a duplicar, triplicar, quadruplicar o valor emprestado em um tempo muito curto, tornando praticamente impossível o pagamento da dívida. Isso não mudou em 2000 anos, continua a existir. Jesus também não gastaria muito tempo e atenção àqueles que se prendem aos vícios, às empresas que produzem vícios e drogas. Não que Jesus não pudesse tomar uma cerveja como ele tomou um vinho lá atrás, mas era possível que ele se encontrasse num bar socorrendo os alcoólatras, alegrando aqueles que buscam ali no desespero um subterfúgio para o mínimo de contentamento. Mas pensar que ele pudesse visitar uma indústria de produção de bebidas, isso já é esperar demais. Menos ainda uma indústria de cigarros e muito menos uma indústria de drogas. Drogas oficiais, que são esses medicamentos que nos viciam e que não nos curam, que nos controlam, mas que não tratam de fato das causas e das doenças da alma. Jesus olharia pelos médicos abnegados, pelos enfermeiros que trocam noites a fins, tentando cuidar dos pacientes. Muito mais, às vezes, do que os médicos. Porque, às vezes, o médico faz o procedimento em meia hora, uma hora, o que for, até mesmo cirúrgico, mas depois quem fica para cuidar do paciente são os enfermeiros, os assistentes, os técnicos, invisíveis, que a gente sequer sabe os nomes, que muitas vezes a gente não vê porque a gente está dopado aí no hospital. Jesus dedicaria bastante tempo a essas pessoas, certamente, porque ali está a caridade. Jesus visitaria os presídios, mas ao invés de cumprimentar os dirigentes e aqueles que tornam infelizes, execráveis a vida dos presos, ele certamente se deteria muito mais conversando com os presos, plantando esperança nos seus corações, aliviando a sua trajetória sofrida, tentando acalentar as revoltas e elevar o pensamento para a fé no Criador, que tudo é capaz de curar, perdoar e transformar. Jesus, acho que nem visitaria um shopping center, e desculpem a honestidade, porque pouco ele encontraria ali de tempo e pessoas disponíveis para ouvir as suas mensagens, tão vidrados que todos nós ficamos diante daquelas vitrines iluminadas, repletas de aparatos e de coisas que nos atraem para satisfazer o nosso gozo mais imediato. Jesus também não teria um celular, não teria WhatsApp, não teria Instagram. E pode ser que algum discípulo fizesse isso por ele, disseminando a sua mensagem. Mas ele não gastaria um segundo do seu tempo olhando para as redes sociais. Ele olharia nos olhos, como ele fez. Ele preferiria caminhar nas ruas, andar aonde houvesse multidões, falar em céu aberto. Difícil numa cidade tão grande. Teria que encontrar ainda praças sujas, repletas de moradores de rua, repleta de lixo urbano, que nós mesmos
que jogamos ali, ou deixamos, que somos incapazes de nos abaixar para pegar uma garrafa vazia e andar alguns metros e destinar aquele lixo numa lixeira apropriada. Jesus andaria novamente de barco, mas andaria muito de ônibus, porque o ônibus é o transporte do nosso tempo. Não consigo imaginar Jesus andando num papamóvel, num carro conversível, num carro importado, importante, numa picape. Ele certamente, se tivesse que apelar para um carro, andaria por um Uber X, sem se preocupar com nenhum conforto. Mas ele muito provavelmente andaria bastante a pé, de ônibus, talvez de bicicleta, que é um veículo do nosso tempo que ajuda tanto e preserva o meio ambiente. Jesus olharia de novo as crianças, essas crianças tão abandonadas. E aqui eu não falo apenas dos órfãos, daqueles que são largados nas ruas. Há muitas crianças abandonadas nos lares, há muitas crianças abandonadas nas escolas, há muitas crianças abandonadas com as babás. Os pais não têm mais tempo de olhar os seus filhos. E quando eles têm tempo, é difícil escolher entre os filhos e o celular, que continua a mandar as notificações do WhatsApp e das mensagens e das redes sociais. As crianças, desde pequenininhas, já começam a ser viciadas também nesses aparelhos eletrônicos. Quantas vezes nós vemos nos carros pais transportando os filhos no banco de trás, na cadeirinha, já se distraindo com um filme, uma imagem, um joguinho de um celular ou de um tablet à sua frente. E, se não bastasse, a gente também vê muito disso nos restaurantes, para que os pais possam comer em paz. Os filhos são ali embriagados por aquelas luzes, por aquelas músicas, por aqueles movimentos. Mas Jesus olharia também para esses pais, porque veria neles o quanto eles próprios são infelizes, porque eles não conseguem tirar as contradições das escolhas que fazem o tempo inteiro. Se eles encontram um trabalho que lhes dê mais tempo para cuidar dos filhos, o salário é insuficiente para que eles possam pagar a conta do conforto, da educação, da saúde que os filhos precisam. Se eles trabalham muito e buscam progredir na carreira para proporcionar esse conforto, essa segurança, eles têm que abrir mão do tempo e da qualidade do tempo que eles oferecem aos filhos. E é por isso também que a gente vê muitas jovens famílias, aliás, muitos jovens casais de qualquer combinação sexual que abrem mão de ter filhos. Não porque não possam, mas é porque não conseguem perceber uma coerência nessa condição desequilibrada de crescimento e carreira com a educação de filhos. Muitos desses jovens são também desesperançosos por conta da corrupção que enxergam, por conta da violência que encontram. Jesus estaria atento a esses jovens também. Aliás, Jesus se dirigia muito aos jovens. Os jovens ouviam muito o que Jesus tinha a dizer, e eles eram talvez aqueles mais fácil de cativar, porque estavam mais abertos à mudança do que os que eram mais velhos, embrutecidos pelos costumes e pela deseducação em que foram forjados. Jesus olharia o nosso tempo com preocupação por saber para onde a tecnologia nos leva.
por saber o quanto nós hoje somos conduzidos em nossas escolhas pelos algoritmos. O quanto os nossos comportamentos são definidos por redes sociais e algoritmos, plataformas complexas como o Google, como o Facebook, como algumas empresas que nós sequer conhecemos o nome, mas que definem, né, seguem os nossos passos, filmam as nossas imagens, ouvem os nossos diálogos e nos enviam simultaneamente opções de compras, de contratos, de entretenimento, de tratamentos de saúde, de remédios e assim por diante. Jesus teria muita preocupação, porque naquela época não havia esse conhecimento. Jesus também teria muita preocupação com a tecnologia que se alia à guerra. Não que as criações, as produções tecnológicas, as invenções sejam ruins, não são. Mas quando a gente pensa que um drone, que poderia servir a vários propósitos de transporte, de logística, é utilizado para matar pessoas à distância, quando a gente vê que cada vez mais há tipos de armas sendo produzidas para um ataque invisível, uma simulação de um terremoto, uma simulação de uma tsunami, uma devastação pela produção de chuvas intensas. Então vejam, a tecnologia interagindo com o meio ambiente no interesse contrário da humanidade. A produção de vírus. Jesus teria ficado muito preocupado com a Covid, como ficou certamente na espiritualidade. Porque essa foi uma pandemia, todos nós sabemos, fruto não de um evento natural criado por um fenômeno de afinidade bioquímica, mas por experiências de laboratórios, por testes, que nós não sabemos se intencionalmente ou não, vazaram e nos contaminaram. E como esse coronavírus, muitos outros podem estar sendo produzidos nesse momento também. Jesus também teria uma atenção especial com aqueles cientistas que estão muito descompromissados com o efeito que a sua produção científica pode acarretar. Tanto quanto a gente assistiu na época da Segunda Guerra Mundial. Os experimentos de clonagem, principalmente, que certamente já estão acontecendo na Terra sem que nós tenhamos conhecimento, deixariam Jesus bastante preocupado. E se ele fosse ali visitar esses locais, seria para fazer como ele chamou a atenção dos sacerdotes. Porque a ciência hoje, ela representa e ocupa um lugar que aqueles sacerdotes do Templo de Jerusalém ocupavam. Aqueles sacerdotes do Sinédrio ditavam as verdades. E a ciência hoje, da forma revestida como ela está no materialismo, ela dita as verdades, ou ela tenta ditar para aqueles que são desatentos, que não estudam profundamente os conhecimentos espirituais. Então Jesus certamente se dirigiria a esses senhores do conhecimento com muita firmeza, com muita dureza. E assim como ele fez no Templo de Jerusalém com os comerciantes, aqueles que exploram a fé teriam a atenção de Jesus apenas para a reprovação pública, firme, contundente. Porque ludibriar pessoas com espiritualidade, talvez na classe de todos os males que nós cometemos, seja um dos mais gravosos, dos mais difíceis de serem tratados e depois
recuperados na condição da fé. No livro de André Luiz, Libertação, com Chico Xavier, a gente vê o período longínquo que o Papa Gregório, responsável pela Inquisição e pelas Cruzadas, entre outras medidas desequilibradas, ficou ali no submundo da crosta terrestre, porque não podia sequer, pela sua vibração densa, alcançar outros patamares. E apenas encontrou na reencarnação, depois de muitos e muitos séculos, por mérito e trabalho de sua mãe, um espírito muito superior, elevado, abnegado, e que se impôs à condição de reencarnar para que pudesse novamente, na condição da maternidade, cuidar daquele espírito preso. Então Jesus teria muita atenção e muito cuidado. Mas, pelo que a gente vê, ele gastaria muito tempo fazendo isso. Porque aquela comunidade da Judéia, da Palestina, era alcançável em passadas. O mundo hoje é muito, muito grande. Mesmo que ele escolhesse apenas uma nação pequena, ele teria ainda assim uma dificuldade de falar com as massas se ele não fosse também para os meios de comunicação. Então é possível que Jesus se utilizasse desses meios, com muito cuidado, com muita atenção. É possível que Jesus tivesse que se locomover com grandes naves. Quando eu falo dos ônibus da bicicleta, são nas localidades pequenas, mas para transitar entre nações, ele teria que se utilizar de outros meios. Eu não consigo ver Jesus num aeroporto. Quem já andou de avião, principalmente os voos internacionais, sabe do quanto há ali de um sentimento denso, intenso, materialista, de interesses. O quanto é ainda o dinheiro e são os interesses que movem essas aeronaves. Eu não estou desmerecendo nem um pouco o trabalho dos tripulantes, dos aviadores, das pessoas que fazem a manutenção e nem daqueles que voam por necessidade. Mas quando a gente vê o quanto há de desperdício e de apenas um interesse hedonista associado à aviação no mundo, um interesse financeiro e de poder, eu penso que dificilmente Jesus se utilizaria desse meio, como ele não usou dos transportes disponíveis por Roma e pelo Sinédrio, que lhe poderiam proporcionar mais luxo e talvez até mais velocidade na sua condição. Certamente por isso, Jesus não irá retornar na forma física. Jesus já está nos nossos corações, principalmente daqueles que se conectam com Ele. Jesus já está na vibração, na frequência da regeneração, aguardando por nós, como aquele Senhor que, segundo Ele, chega na calada da noite e exige dos seus servos a prontidão. Será que estamos nós dormindo? Porque nós somos os aflitos da atualidade, em muitos sentidos. Muitos de nós trazemos as doenças, os questionamentos, o mal-estar dessa civilização por assistir e conviver com tantas injustiças. Mas até que ponto nós estamos realmente despertos para não sermos os cúmplices dessas injustiças? Até que ponto nós temos a capacidade, a coragem de renunciar às nossas escolhas que fazem mal à sociedade? Será que aquilo que é fruto do nosso trabalho, que é fruto das nossas escolhas pessoais, de modo geral, produzem luz no mundo ou produzem apenas mais sombras? É nessa reflexão
que Jesus nos convoca novamente. É nessa reflexão que Jesus procura tocar o nosso coração, para que cada um de nós, na sua própria consciência, com toda a honestidade, possa responder a essa pergunta. Além de aflitos, nós somos servos atentos? Nós somos espíritos prontos a servir nessa última hora? Ou nós também nos acomodamos, nos entregamos àquilo que pode mais nos ludibriar, nos confortar, nos causar um certo pasmo diante do gozo que a terra oferece para nós, ao invés de ficarmos atentos ao serviço. No livro Boa Nova, Jesus vai resgatar Pedro. Pedro, que teve uma vida de profundas contradições, muitas culpas, muitos remorsos, ele certamente não se perdoou até o final das negações que ele fez de Jesus. Ele tinha um amor contraditório por Jesus, porque ao mesmo tempo que ele se entregava plenamente, ele esperava em Jesus um Messias terreno, tanto quanto Judas. Ele achava que Jesus iria libertar o povo judeu de Roma. Ele achava que o reino de Deus viria na terra na forma dos reis terrenos, através do domínio da guerra, através do domínio das riquezas, através do domínio dos outros povos, dando poder patriarcal aos judeus. Então, Pedro deve ter passado uma vida inteira atribulado com esses conflitos. Mas quando Jesus o resgata, ele pediu ao final que ele fosse, inclusive, crucificado de cabeça para baixo. Isso é também um sinal desse remorso, porque ele não se achava digno de ser crucificado numa cruz em pé, como Jesus. Como se Jesus estivesse preocupado com isso. Se fosse fazer para Jesus alguma diferença. Isso era uma questão para Pedro, jamais para Jesus. No entanto, Pedro, desencarnado, socorrido por Jesus, é levado para um ambiente criado especialmente por Jesus, na psicosfera terrena, os limites da psicosfera terrena, um campo extremamente elevado, purificado. A gente aqui só pode imaginar que seja um jardim de muitas flores, de águas correntes, de uma luminosidade agradável, né? Com música, aquela ideia romântica que nós temos do Jardim do Éden ou do Paraíso. Mas devia ser algo assim. E Pedro, chegando ali então, muito satisfeito, começa a se sentir recuperado. E Jesus disse para ele: Pedro, aproveite, descanse, se recupere, fique aqui o tempo que você precisar. Aí Pedro levanta a cabeça, se assusta e pergunta: mas Senhor, para onde você está indo? E Jesus diz: Pedro, eu vou aonde estão aqueles que precisam de mim. Mas você fica aqui, pelo tempo que for necessário. Pedro, naquele momento, eu acho que ele entendeu a lição. Porque ele diz assim: não, Senhor, eu vou aonde você estiver. Vejam a diferença disso. Essa situação de Pedro é o convite que nós recebemos para sermos capazes, não por não merecermos a terra, mas por não precisarmos, porque precisa-se mais agora é do trabalho de amparo aos que estão aflitos, ou mais aflitos até do que nós na terra. É a esses que nós devemos, como Jesus, socorrer, acolher, instruir, amparar. E com isso, nós seremos capazes de perceber que Jesus já está aqui e nós já estamos passando pelo processo de regeneração, na graça de Deus.